Fala galera do pedal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Marcelo de Souza e aqui no meu canal a gente discute estratégias que vão melhorar ainda mais as suas aulas de spinning para que você consiga a tão sonhada valorização profissional que a gente tanto busca, né, na educação física. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto bem legal. A gente vai falar de sistema límbico. Mas espera aí, Marcelo, sistema límbico, o que isso tem a ver com aula de spinning? Vamos lá. Primeiro eu vou te explicar o que é o sistema límbico. Bom, o sistema límbico ele é uma parte do cérebro mais emocional, que, por exemplo, conecta a mãe aos seus filhos na natureza. É aquele instinto de proteção, por exemplo. E ele também é responsável pela emoção, aprendizado e pelas respostas emocionais do teu cérebro. São aquelas atitudes ou decisões que a gente pensa que tomou, mas quem tomou foi o sistema límbico. Quem aqui nunca fez uma loucura quando estava apaixonado? E fez sem pensar direito. E às vezes até gerando uma situação desconfortável e que você até se arrependeu depois. Ou entrou naquele financiamento do carro novo, sem pensar direito nas consequências, em quanto ia ficar a parcela, quanto seria o valor total, ou qual seria os juros daquele carro novo, né? Tudo isso é culpa do sistema límbico, do seu sistema límbico, que eu tenho e você também tem. E o sistema límbico, na verdade, ele é uma parte do seu cérebro de resposta rápida, sem muito uso da razão. Por isso a gente faz tanta besteira quando age muito emocionalmente, porque é o sistema límbico falando mais alto, decidindo por você, decidindo sem que você pense muito sobre o assunto. Mas Marcelo, e o que é que o sistema límbico tem a ver com spinning? Bom, a música não é uma parte fundamental da aula de spinning? Portanto, preste atenção no que acontece na relação da música ou como ela é entendida pelo teu cérebro. A música ela é processada, em primeiro lugar, no sistema límbico. Quando você recebe aquelas ondas sonoras e elas são traduzidas no teu centro auditivo e são mandadas são enviadas conexões para o teu cérebro, a tradução imediata ali, quem faz é o sistema límbico. E esse sistema que a gente acabou de falar dele, né? Que eu acabei de te explicar. Então, muito antes dele ter qualquer reação à música, a primeira reação que ele vai ter, sem controle algum, vai ser justamente uma reação emocional. Eu nunca comecei uma aula sem música. Tipo aquele bate-papo antes da aula, antes da aula começar, que aqueles alunos que chegam mais cedo um pouco, já ajustaram a bike, estão ali sentados, dando uma pedaladinha, batendo aquele papo inicial, antes do horário da aula, antes da aula começar. Eu sempre conversei com esses alunos com música ao fundo. Primeiro, eu coloco a música, depois eu converso. E por que eu faço isso? Por que fazer isso? Já foi comprovado por vários estudos que a música é uma poderosa ferramenta de acesso ao sistema límbico no seu cérebro. Impacta fortemente nas nossas memórias e nossas emoções. Lembra que ela é primeiro traduzida no sistema límbico, responsável pelas emoções, pela resposta sem muito uso da razão? Então a música vai de cara no teu sistema límbico. Então, quando você vence a primeira barreira no cérebro do seu aluno, a primeira barreira é aquela que ele vence de ir até a tua sala para fazer a sua aula. Essa é a primeira barreira. Principalmente se ele não te conhece, né? Ele vence essa primeira barreira. Bom, tomei a decisão. Racional, né? Tô pensando. Pô, vou fazer a aula do Marcelo hoje. Aí ele chegou na sua sala. Vamos supor que ele não te conheça. Mas ele já venceu a primeira barreira. Isso já demonstra que ele está aberto a possíveis informações que você queira ensinar ou mostrar para ele. Você precisa agora acessar o emocional desse seu aluno. Então, se eu chego cedo na sala, coloco uma música agradável de fundo, num volume mais baixo, não que me atrapalhe a falar ou que atrapalhem eles a ouvir, mas uma música conhecida e não muito energética, não muito agitada no fundo. Uma música mais suave, mas uma música bem conhecida, de fundo, eu já abro o caminho para ele me ouvir. Já abro mais espaço para ele me ouvir. Já quebro um pouco a barreira. Já crio mais empatia com ele. Já relaxo ele e faço ele baixar a guarda. Isso, né? Se ele ainda não me conhece. Se é a primeira aula dele comigo. E uma das coisas que a gente precisa entender e precisa estar consciente é que a música ela é tão importante na aula de spinning pelo seguinte motivo. A música ela afeta o ser humano, inclusive a nível biológico. De verdade, internamente afeta a pressão arterial, batimento cardíaco e hormônios. E externamente
com arrepios, aqueles famosos arrepios na coluna, em alguns casos nos levando até a chorar, né? São as reações externas. E essa coisa de ser afetado biologicamente, internamente, é uma habilidade inerente ao ser humano. E não funciona só para mim ou para você, mas para todo mundo que se encaixa nessa classificação de ser humano. Ou seja, funciona para todo mundo. Quando o seu aluno ouve uma música a qual ele se identifica e é familiar para ele, existe um pico emocional naquela música. E ele está esperando por isso, por esse pico emocional. Inconscientemente ele está esperando já aquele pico emocional. E ele antecipa isso no cérebro dele, mesmo sem perceber. Porque lembra que é o sistema límbico? Que ele não tem razão sobre isso? E quando seu aluno está nessa fase de antecipação, há liberação do hormônio dopamina em algumas partes do seu cérebro. E quando esse pico emocional da música é atingido, existe liberação de dopamina em outra parte do cérebro associada à recompensa. Então olha só que barato. Mas a dopamina ela também é envolvida em outras ações do cérebro, como processamento de informações sobre motivação, atenção, movimento e vício. Prestou atenção? Você libera um hormônio que é responsável também pelo vício. Existe vício em dopamina. Por isso a galera da atividade aeróbia, principalmente uma atividade aeróbica que isso acontece muito, bastante, é a corrida, que é mais popular do que o spinning. Agora imagina que no spinning você também tem uma atividade aeróbia de intensidade bem alta e que também tem a mesma liberação de dopamina que uma corrida. Você já viu como uma galera de corrida é viciada em corrida? O cara se machuca e não consegue parar de treinar, ele vai treinar machucado. E no spinning é a mesma coisa. A pessoa vicia naquilo ali. Porque você tem música que já atinge o emocional dele, atinge fundo nele, e você tem a dopamina, que é responsável pelo vício. Tudo que você queria. Você tem a faca e o queijo na mão. E tem uma história legal. Quando cientistas fizeram imagens do cérebro, enquanto as pessoas estavam num experimento social, como num experimento, por exemplo, que requer empatia, que é a capacidade de identificação com o próximo, ou a capacidade de se colocar no lugar dos sentimentos dele, né? Dos sentimentos do outro. As áreas ativadas nesse experimento foram as mesmas que são ativadas quando você ouve uma boa música ou uma música que você gosta. Olha que interessante. Então junta-se a isso o fato de que a atividade spinning é uma atividade considerada aeróbia, longa duração, envolvendo grandes grupos musculares e etc., aquela definição de atividade aeróbia. E que nesse tipo de atividade, como você já deve saber, também existe liberação do hormônio endorfina, o famoso hormônio do prazer. Quando você acaba a atividade, você acaba uma atividade aeróbica extenuante, como a corrida, como o spinning, qual é a sensação que dá? Não é aquela sensação, uau, caramba, você fica uau, em êxtase, caramba, consegui, terminei. Você fica numa felicidade que não tem muita explicação. Já reparou isso? Então, essa sensação é aquela sensação que seu aluno vai ter quando a aula acabar, de que ele completou uma tarefa difícil e vai sentir aquele prazer causado pelo sistema de recompensa do cérebro. Então, quando você junta tudo isso, o sentimento de conclusão de uma tarefa difícil, o prazer que a música causa nele instintivamente, né, por causa daquela história de ser processada primeiro no sistema límbico, mais a influência da dopamina, aquele hormônio que eu falei agora há pouco, que é responsável pelo vício. Imagina o que vai acontecer com o seu aluno. Ele vicia na sua aula. E às vezes ele nem consegue entender por quê. Ele só vai dizer que sua aula é boa e ponto. E ele volta, o que é mais importante, ele volta para fazer outra aula sua. Mas você, de maneira proposital, induziu tudo isso nele, com as músicas da sua aula e mais o treino aeróbico que a sua aula proporcionou para ele. Você entendeu a importância disso tudo? Por que eu falo tanto que a música é importante, que é importante você ter uma boa playlist, que é importante você escolher bem as músicas da sua aula? Você entendeu por quê? Você entrou fundo no sistema límbico dele. Aquele que a gente falou, que é responsável muitas vezes pelas decisões rápidas, que ele vai tomar sem pensar, baseada puramente nos sentimentos do que na razão. Como, por exemplo, a decisão de sair da sua sala convicto de que ele vai voltar para fazer outra aula. E ele não sabe nem por quê, às vezes. E você, como um bom profissional que é, ainda vai reforçar isso nele, dizendo, ó, quero te ver na próxima aula, hein? Te aguardo aqui na próxima aula. Você está entendendo a ligação do sistema límbico
com a música, com o spinning, e como tudo isso é um caldeirão ali que você... É um caldeirão de coisas que você mistura e envolve na sua aula. Não é para viciar o seu aluno, é para fazer ele ter prazer com a sua aula. É óbvio que existe a questão do vício, sim, mas é um vício bom, né? É um vício bom, não é como um vício ruim, né, das substâncias ilícitas. Mas é um vício bom, vício pela atividade física. Muitas vezes você tem até que frear os teus alunos. Aconteceu muito comigo de ter que frear aluno. Tá machucado, querendo fazer aula, e você fala para ele, pô, cara, hoje não, você se machucou, você tá machucado, você tá com uma lesão, aguenta um pouquinho, fortalece um pouco mais, recupera dessa lesão, depois você retorna. A gente vai estar aqui te esperando, sem problema nenhum. Às vezes você tem que frear o seu aluno, de tão viciante que isso se torna para ele. Toda essa questão, né, da música, do prazer da música, mais o prazer da atividade aeróbica, você está entendendo como é importante? E por que eu bato tanto nisso e falo tanto dessa questão da música? Para você entender o quanto a música é importante. E agora, você já conhecendo o sistema límbico, eu tenho certeza que você vai pensar mais do que 2 vezes na hora de preparar a sua playlist. Tá certo? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um joinha aqui, compartilha com alguém que também esteja querendo mais informações sobre spinning, tá? E aí, salva aí para você dar uma olhada com calma depois, para você estudar isso melhor depois, ok? E qualquer coisa, deixa seu comentário aqui, vamos trocar uma ideia sobre isso. Valeu? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até o próximo.